O corpo governante das Testemunhas de Jeová, preocupado com as Testemunhas de Jeová, que estão vendo o outro lado da moeda dos ensinos da JW.org, estão se afastando da JW.org. O corpo governante, por causa disso, fez um vídeo que está para ser lançado em breve, induzindo as Testemunhas de Jeová a não verem o outro lado da moeda dos ensinos da JW.org. Ensinos esses que estão repletos de ensinos antibíblicos e contendo meias verdades, falsas profecias, mescladas com ensinos mentirosos que contradizem aquilo que a Bíblia ensina. Nesse vídeo, o corpo governante das Testemunhas de Jeová compara as pesquisas que as Testemunhas de Jeová mais perspicazes estão fazendo. Elas estão comparando os ensinos da JW.org à luz daquilo que a Bíblia realmente ensina. E o corpo governante exige que nenhuma testemunha de Jeová pesquise o outro lado da moeda. O corpo governante pede o seguinte: que se alguma testemunha de Jeová for comunicada por outra testemunha de Jeová para pesquisar determinado assunto, esta testemunha de Jeová deve encarar essa testemunha de Jeová como sendo o próprio Satanás, o diabo. O corpo governante pede o seguinte: que se alguma testemunha de Jeová for comunicada por outra testemunha de Jeová para pesquisar determinado assunto, esta testemunha de Jeová deve encarar essa testemunha de Jeová como sendo o próprio Satanás, o diabo. E por isso não deve dar nenhuma atenção em pesquisar o outro lado da moeda dos ensinos da JW.org. Se por acaso qualquer testemunha de Jeová que for pesquisar sobre os ensinos publicados pelo corpo governante, no sentido de compará-los com aquilo que a Bíblia realmente ensina, estas testemunhas de Jeová estão dando ouvidos para Satanás, o diabo. Sim, é isso que o corpo governante tenta passar nesse vídeo. Ou seja, o corpo governante quer ligar a pesquisa que esta testemunha de Jeová está sendo solicitada a fazer como se fosse uma armadilha de Satanás, o diabo. Assim como o diabo fez com Jesus ao tentá-lo no deserto. E devido a isso, as testemunhas de Jeová estão sendo instadas pelo corpo governante a rejeitar qualquer convite para pesquisar as próprias literaturas da JW.org em comparação com aquilo que a Bíblia realmente ensina. Qualquer testemunha de Jeová perspicaz tem condições de perceber que essa comparação entre o debate de Jesus com Satanás, o diabo, que o corpo governante está fazendo, é uma falácia. Por quê? Porque Jesus debateu com Satanás aquilo que a Bíblia realmente ensina, em confronto com a deturpação da Bíblia que era feita por Satanás, o diabo. Portanto, Jesus usou a própria Bíblia para desmascarar os enganos de Satanás. Desta feita, se o corpo governante quer aplicar essa passagem bíblica de Satanás tentando Jesus, onde Jesus usou a própria Bíblia para refutar os textos fora de contexto, o corpo governante, que deveria imitar a Cristo, também deveria permitir às testemunhas de Jeová usarem a própria Bíblia para refutar os apóstatas, que ele compara como sendo o próprio Satanás. Portanto, Jesus usou textos bíblicos inspirados por Deus para refutar o diabo. Porém, os textos escritos pelo corpo governante não são inspirados por Deus. E sendo assim, o corpo governante está usando de falácia em comparar os apóstatas que confrontam as testemunhas de Jeová com as próprias literaturas não inspiradas que foram escritas pelo corpo governante. Assim sendo, a comparação que o corpo governante faz em colocar no mesmo nível os apóstatas das literaturas não inspiradas da JW.org, com o mesmo nível de Jesus usando os livros inspirados da Bíblia diante do diabo, é totalmente improcedente esta comparação. Jesus usou a Bíblia inspirada para refutar o apóstata diabo, ao passo que as literaturas do corpo governante não são inspiradas. Logo, o corpo governante usa de falácia
em comparar as literaturas não inspiradas escritas por ele no mesmo nível, em confronto com os apóstatas da jw.org. Além do mais, todos os cristãos recebem o mandamento de examinar de tudo e reterem o que é bom. Ou seja, as testemunhas de Jeová podem reter os ensinos bons da jw.org, sem problema nenhum. Contudo, elas não são obrigadas a reter ensinos falsos, que contradizem a Bíblia Sagrada, que são providas pelo corpo governante. Portanto, o corpo governante tenta enganar, mais uma vez, a ingenuidade das testemunhas de Jeová, que ele quer mentalmente continuar dominando-as. Portanto, a comparação das testemunhas de Jeová receberem um convite para pesquisar as literaturas da jw.org não tem nada a ver com a tentação que Jesus sofreu da parte de Satanás, o diabo. Na verdade, o corpo governante está desesperado com as testemunhas de Jeová que estão aprendendo a verdade sobre a verdade que ele prega. Portanto, testemunhas de Jeová, não caiam nesta armadilha do corpo governante. Continuem pesquisando as literaturas da jw.org, comparando-as com aquilo que a Bíblia realmente ensina. Se você fizer isso, você estará rumando para a liberdade gloriosa dos filhos de Deus e estará se libertando de continuarem sendo escravos de homens, conforme 1 Coríntios 7:23.